Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom qualquer horário que você esteja aqui ouvindo as minhas leituras. Sejam bem-vindos os novos inscritos do canal. Nas últimas semanas, muitas pessoas passaram a ser nossas companheiras nas leituras. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Aos inscritos de sempre, muito obrigada pela companhia de vocês mais essa leitura. Nós estamos... Hoje é sexta-feira, sexta biográfica. Estamos acompanhando a biografia de Dom Pedro I, pelo autor brasileiro Paulo Resutti. E vocês sabiam que ele lançou uma reedição atualizada da Marquesa de Santos, Domitila de Castro do Canto e Melo, a história não contada. A minha próxima aquisição. Eu ainda não tenho esse. E também a Cláudia Witt, se não me engano. Desculpa, Cláudia, se eu falei seu nome errado. Ela é amiga do Paulo e ela escreveu sobre a imperatriz Dona Amélia, a nossa segunda imperatriz, a segunda esposa de Dom Pedro II. Ele não casou com a Domitila? Ele não casou com a Marquesa? Não, ele não casou com a Marquesa. Apesar deles terem sido amantes por muito tempo. Por algum tempo. Muito bem, vamos continuar a nossa leitura de hoje? A gente vai falar do capítulo Consolidando um Império. Vamos lá? Me acompanhem. Consolidando um Império. Dom Pedro, apostando corrida com sua guarda e os demais acompanhantes, partiu de São Paulo em 9 de setembro. Em geral, o correio a cavalo que ligava as duas cidades levava 8 dias para entregar as cartas de um local ao outro. Dom Pedro fez o mesmo percurso, enfrentando temporais e locais inundados, em 5. O Chalaça ficaria em segundo lugar, chegando algumas horas após o príncipe ao Rio de Janeiro. A cidade entrou em apoteose com a chegada de Dom Pedro. No dia 15, ele foi ovacionado nas ruas e no teatro, onde compareceu com Dona Leopoldina. No dia seguinte, em sua ida ao paço da cidade, ocorreu o mesmo. Sua popularidade estava no auge. Em 22 de setembro, quando da chegada dos avisos régios que oficializavam no Brasil as determinações das cortes, ordenando o retorno de Dom Pedro a Portugal e anulando os decretos do príncipe, o futuro imperador tomou a pena e escreveu a Dom João. Abre aspas. Embora se cometam todos atentados que em clubes carbonários forem forjados, a causa santa não retrogradará e eu, antes de morrer, direi aos meus caros brasileiros: vede o fim de quem se expôs pela pátria e imitai-me. Vossa Majestade manda-me, que digo, mandam as cortes por Vossa Majestade que eu faça executar e execute os seus decretos. Para eu vos fazer executar, era necessário que eu e os brasileiros obedecêssemos à facção. E para eu os executar, era preciso que eu quisesse. E visto isso, respondo em 2 palavras por mim e por todos eles: não queremos. Digo, tomando a Deus por testemunha e ao mundo inteiro, a toda essa cáfila sanguinária que eu, como príncipe regente do Reino do Brasil e seu defensor perpétuo, hei por bem declarar todos os decretos pretéritos dessas facciosas horrorosas, maquiavélicas, desorganizadoras, hediondas e pestíferas cortes que ainda não mandei executar e todos os mais que fizerem para o Brasil nulos, írritos e inexequíveis, e como tais, com um veto absoluto, que é sustentado pelos brasileiros todos que dizem justamente comigo: de Portugal, nada, nada,
Não queremos nada. Se esta declaração tão franca irritar mais os ânimos desses luso-espanhóis, que mandem tropa aguerrida na guerra civil, que nós lhes faremos ver até que ponto chega o valor dos brasileiros. Se por acaso se atreverem a contrariar a nossa santa causa, em breve verão o mar coalhado de corsários e a miséria, a fome e tudo quanto lhe pudermos dar em troco de tantos benefícios será praticado contra estes corifeus. Mas quer quando os portugueses os conhecerem bem, eles lhes darão o justo prêmio. Jazemos por muito tempo nas trevas. Hoje já vemos a luz. Se Vossa Majestade cá estivesse, seria respeitado e amado, e então veria que o povo brasileiro, sabendo prezar a sua liberdade e independência, se empenha em respeitar a autoridade real. Pois não é um bando de carbonários e assassinos como os que tem a Vossa Majestade no mais ignominioso cativeiro. Triunfa e triunfará a independência brasílica, ou a morte nos há de custar. O Brasil será escravizado, mas os brasileiros não, porque enquanto houver sangue nas veias, há de correr e primeiramente hão de conhecer melhor o rapazinho, e até que ponto chega a sua capacidade. Peço a Vossa Majestade a mande apresentar esta às cortes, para o terem mais com que se divirtam e gastem ainda um par de moedas a esse extímio tesouro. Deus guarde a preciosa vida e saúde de Vossa Majestade, como todos nós brasileiros desejamos. Sou de Vossa Majestade, filho que muito ama e súdito que muito venera. Pedro. Fecha aspas. Aparentemente, nem Dom Pedro nem o pai queriam uma guerra, uma vez que esta prejudicaria os negócios dos dois países. Quem melhor resumiu a situação foi o jornal inglês The Courier, que em 2 de novembro de 1822 publicou, abre aspas, o rei de Portugal expressou afinal inequivocamente a sua desaprovação, sincera ou fingida, da conduta de seu filho. Através de um decreto de 9 de outubro, datado de Lisboa, ele proibiu o habitual regozijo no aniversário do príncipe real, até que, pela obediência às leis e às suas, do rei, ordens, ele se tenha tornado digno de sua benevolência real e paternal. Este é apenas um insignificante ato de ressentimento, se de fato algum ressentimento existe. Na situação em que está, porém, o rei não pode aprovar publicamente uma conduta que seria difícil de acreditar que tenha ofendido. Ele deve estar intimamente satisfeito com um rumo de acontecimentos que conserve em sua família uma esplêndida herança, que em outras condições poderia ter sido perdida. Fecha aspas. Nesse período, 2 proclamações pediam a aclamação do príncipe como governante do Brasil, ambas nascidas na maçonaria, após proposta feita na sessão de 14 de setembro, por Domingos Alves Branco Muniz Barreto. Enquanto Gonçalves Ledo se movimentava pelos canais maçônicos, pedindo ajuda dos irmãos para a decisão de se aclamar Dom Pedro como imperador constitucional do Brasil, Clemente Pereira, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, enviava a vilas e cidades do país no dia 17 um manifesto que as exortava a aprovarem resoluções solicitando que o príncipe se tornasse seu governante. Um dos motivos para a escolha do título de imperador, em detrimento do de rei, também vinha dos ideais liberais da maçonaria. Dom Pedro não subiria ao trono por direito divino, e sim eleito pelos povos que governaria, isto é, em virtude da soberania e aclamação popular. Enquanto isso, os novos símbolos de poder foram refeitos. Em 18 de setembro, Dom Pedro e José Bonifácio assinaram e rubricaram diversos decretos instituindo a nova bandeira e o novo brasão de armas, que levava as cores verde da Casa de Bragança,
e amarela da Casa dos Habsburgo. O desmonte histórico praticado pelos republicanos recodificaria essas cores e as transformaria no verde de nossas matas e no amarelo de nosso ouro, nossa riqueza. A aclamação de Dom Pedro foi programada para 12 de outubro, data de seu aniversário de 24 anos. Apesar da chuva que caía sobre os cariocas naquele sábado, o povo foi em peso prestigiar seu novo governante no Campo de Santana. Nota: atual Praça da República, no Rio de Janeiro. Voltando ao texto, que após a ocasião passou a ser chamado de Praça da Aclamação, ao menos até 1889, quando do advento da República. Por volta das 9 horas da manhã, tropas selecionadas chegaram, formadas por fluminenses e paulistas. Infantaria, cavalaria, artilharia, granadeiros, caçadores e fuzileiros se alinharam na praça à espera do futuro imperador. Enquanto isso, toda em festa e decorada, ostentando arcos do triunfo e coretos onde tocavam orquestras, a cidade ouvia as salvas dos fortes e dos navios à entrada da baía de Guanabara. Por volta das 10 horas da manhã, uma guarda de honra formada por oficiais fluminenses e paulistas e 3 moços de estribeira, um índio, um mulato e outro negro, chegou ao local, indicando a aproximação de Dom Pedro. O imperador vinha acompanhado de Dona Leopoldina e da filha, a princesa Dona Maria da Glória. Seu destino era o antigo palácio do Conde dos Arcos, defronte do Campo de Santana, onde se instalara após a retirada de Dom Marcos de Noronha e Brito para Portugal. O Senado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nota: atualmente, com diversas reformas e modificações, é a sede da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ali, Dom Pedro e a família foram recebidos pelos vereadores e por um discurso de Clemente Pereira, presidente do Senado, em que se afirmava, abre aspas, quer o Brasil sustentar a sua integridade e defender a sua independência, e antes morrer que perdê-la, e também quer que a sua forma de governo seja de um império constitucional, hereditário na família reinante de Vossa Majestade Imperial e seus augustos sucessores, o distinto título de defensor perpétuo do Brasil. Fecha aspas. No final do discurso, invocando, abre aspas, o santo liberalismo, o doce amor da verdadeira glória e da sólida grandeza, fecha aspas, Clemente Pereira pedia que mostrassem ao, abre aspas, nosso jovem imperador em vivas cores, a fealdade da escravidão e a nobreza da liberdade. Fecha aspas. Dom Pedro assim respondeu, abre aspas, aceito o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, porque tenho ouvido a meu Conselho de Estado e Procuradores Gerais e examinado as representações das câmaras das diferentes províncias. Estou intimamente convencido que tal é a vontade geral de todas as outras, que só por falta de tempo não tem ainda chegado. Fecha aspas. A essa resposta, todos os que estavam no edifício e na praça soltaram, em meio a abraços e congratulações, os mais calorosos vivas. A artilharia salvou 101 vezes. A infantaria descarregou 3 vezes para o ar. Vivas ao imperador, à imperatriz, a religião, a independência e a Constituição foram entoados em altos brados. Seguiram todos a Capela Real, rebatizada de Capela Imperial, para uma bênção. A imperatriz e a princesa partiram de carruagem, enquanto Dom Pedro seguiu a pé pelas ruas, debaixo de um palio sustentado por procuradores de diferentes vilas e cidades. Lenços brancos,
saudavam-nos pelas janelas. Todos pareciam participar da festa que durou 6 dias. Em 1º de dezembro foi feita a cerimônia de sagração e coroação de Dom Pedro. José Bonifácio, o barão de Santo Amaro, Frei Arrábida, o bispo capelão Mor e o monsenhor Fidalgo elaboraram uma cerimônia que pouco tinha a ver com a aclamação dos reis até então realizada em Portugal. Ela uniu o cerimonial de coroação dos imperadores romanos germânicos com aquele de Napoleão e do rei da Hungria, em que se cortava o ar com a espada. Um império dividido, uma independência conquistada. Numa cerimônia que durou horas e em que até uma carruagem de Napoleão esteve presente, a coroa de mais 3 quilos, o cetro e a espada de ouro garantiram um imperador, mas não automaticamente um império. Nem todas as cidades e vilas do Brasil haviam enviado suas aclamações a Dom Pedro. A independência interessava ao sudeste brasileiro. Era vantajoso para as elites de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro ter uma sede de poder por perto, de forma que legislações e benefícios fossem realizados e obtidos rapidamente. O Brasil, no entanto, era imenso, e o Sudeste apenas uma parte sua. Apesar de o Marquês de Pombal ter proibido, no século XVIII, que o Brasil tivesse uma língua própria, a verdade é que, em 1822, nem todos falavam português na antiga colônia. A língua mais conhecida e utilizada no norte e no sul do país era a língua geral, que só se extinguira completamente no final do século XIX. Dividia-se ela em 2 ramos: a língua geral setentrional, conhecida como língua geral do norte, ou língua geral amazônica, e a língua geral meridional, também chamada de língua geral paulista, em que se misturavam idiomas indígenas locais. Além do idioma, outra questão que dificultava a integração nacional era a geografia brasileira. Para o Maranhão e o Paraná, era mais rápido, por exemplo, navios enviados de suas capitais chegarem a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Na América, convencionou-se denominar grito qualquer proclamação ou declaração pública que anunciasse o rompimento com o status quo e oficializasse o movimento independentista. No México existe o Grito de Dolores. Na República Dominicana, o Grito de Capotillo. Na Colômbia, o Grito del 20 de Julho. No Uruguai, o Grito de Ascencio. E em Cuba, o Grito de Yara. No Brasil, o ato de Dom Pedro em São Paulo se tornaria conhecido como o Grito do Ipiranga. Nem todos no Brasil, assim como na Europa, acolheram pacificamente o brado sul-americano. A independência integral do território brasileiro esteve longe de ser harmônica. Aceitando o desafio proposto por Dom Pedro na carta que enviara ao pai em 22 de setembro, as cortes mandaram tropas para tentar reverter a desobediência do príncipe. O Brasil teve que se armar e contratar mercenários estrangeiros desejosos de lucrar com uma boa luta. Combateu-se no sertão e no mar, no norte, no nordeste e no sul. Entre militares brasileiros e portugueses foram milhares de mortos. Houve ainda baixas civis, como o caso da soror Joana Angélica de Jesus, antes mesmo do 7 de setembro. Durante os distúrbios contra as tropas portuguesas no começo de 1822, a abadesa do convento da Lapa, em Salvador, postou-se ante os soldados lusitanos que queriam invadir o edifício. Dizendo que só passariam por cima do seu cadáver, buscava evitar que estuprassem as internas sob sua proteção.
E isso de fato ocorreu, sendo ela morta a golpes de baioneta. Essa seria uma das primeiras vítimas da independência. Somente em novembro de 1823, com a rendição da guarnição de Montevidéu, autorizada a partir para a Europa, o Brasil se veria livre das tropas portuguesas. Lutas pelo poder na família Bragança. Enquanto isso, na Europa, as tropas da Santa Aliança invadiam a Espanha para acabar com a Constituição e instalar novamente os Bourbon em um trono absolutista. Como de costume, o que acontecia de um lado da fronteira afetava o outro. Em Portugal, o conde Amarante levou o norte à causa absolutista. Dom Miguel, assumindo postura política completamente oposta do irmão Dom Pedro, tomou a frente da revolta, que ficou conhecida como Vila Francada. O que de fato queriam era a deposição de Dom João, que, relutante, continuou fiel à Constituição que jurara. Vendo, porém, o movimento popular anticonstitucional, acabou por se juntar à causa e tornar-se, num só golpe, o líder do movimento. As cortes foram dispensadas, diversos políticos e ministros presos e torturados. O absolutismo parecia voltar a Portugal, mas com Dom João nunca se tinha absoluta certeza de nada. Em abril de 1824, Dom Miguel, novamente à frente de uma revolta, desta vez daquela que passaria a história portuguesa como Abrilada, aprisionou seu pai no Paço da Bem-Posta por não ver os propósitos da revolta anterior aplicados integralmente. Voltou também a prender nobres e ministros, acusando-os de pertencerem à maçonaria e de comungarem com seus ideais liberais. Numa pronta resposta ao movimento, os diplomatas estrangeiros em Lisboa, sob a direção do embaixador francês Hyde de Neuville, seguiram para o Paço de Bem-Posta a fim de se colocarem ao lado de Dom João. Quando impedidos de ingressar pela guarda de Dom Miguel, Neuville teria dito que, abre aspas, Sua Alteza Dom Miguel é um vassalo e nós não reconhecemos senão o rei. E lembre-se que se perdoam aos filhos dos reis os seus desvarios, mas se enforcam os seus cúmplices. Fecha aspas. Sendo-lhes prontamente liberada a passagem, os estrangeiros viram o estado de virtual prisioneiro em que se encontrava Dom João, que não conseguia governar de fato. Em 9 de maio, um plano foi colocado em prática. A pretexto de ir para um passeio e jantar em Caxias, Dom João saiu do palácio com a filha Dona Isabel Maria e outras infantas, refugiando-se em seguida numa nau inglesa atracada no Tejo, ao Windsor Castle. À entrada do rei, o navio disparou uma salva e içou tanto o pavilhão real quanto a bandeira portuguesa, transformando o local fortemente guardado pela Marinha Britânica em um paço improvisado. Dom João convocou Dom Miguel, que assumiu as consequências do golpe e aceitou o exílio. Dona Carlota foi confinada em Queluz, uma vez que, pretextando doença, conseguiu não ser exilada. E olhem que Dom João tentou. Em carta ao cunhado, rei da Espanha, ele narrou todos os conflitos com a esposa. Abre aspas. Desde o ano de 1806 tive provas convincentes dos projetos ambiciosos da rainha e dos indignos meios que ela procurava para os promover, chegando ao ponto de querer que eu fosse declarado inábil para continuar no governo. Não falarei nos múltiplos indícios de desafeição e de traição que subsequentemente nela tenho reconhecido até estes últimos tempos, em que, seduzindo a incauta mocidade de meu filho, o infante Dom Miguel, o induziu, segundo todas as aparências, a tentar os atos de rebelião que são bem notórios e que, à custa do maior sacrifício, consegui sufocar. Fecha aspas. Dom João terminava a carta sugerindo que o cunhado
propusesse a Dona Carlota, abre aspas, a necessidade de ir viver retirada em alguma província, fecha aspas, na Espanha, ou ainda que partisse para a França ou Itália. Caso isso não acontecesse, Dom João teria que tomar, abre aspas, outra resolução severa para poder restituir a tranquilidade à minha real família e aos meus estados. Fecha aspas. Desse incidente todo, ainda teria resultado uma gravidez inesperada da infanta Dona Isabel Maria, irmã de Dom Pedro, que se tomara de amores por um aristocrático oficial britânico a bordo. Dom Pedro, ao ser informado de tudo o que ocorrera em Portugal, escreveu ao pai. Abre aspas. Rio de Janeiro, 15 de julho de 1824. Meu pai, o dever de filho e o amor que, como homem, consagro a vossa majestade, me instam a que, pondo de parte a coroa que sobre minha cabeça foi colocada pela generosa nação brasileira, vá, por este modo, fazer constar a vossa majestade o desgosto que tive quando soube dos desatinos do Mano Miguel, e o quanto lhe desaprovo o seu proceder. E se é verdade, segundo se diz, que ele fora traidor à vossa majestade, já, de hoje em diante, deixa de ser mais meu irmão, pois um bom filho jamais pode amar traidores. Fecha aspas. Aproveitando a ocasião, Dom Pedro tocou na questão do reconhecimento do Brasil por Portugal. Abre aspas. Permita-me, vossa majestade, que eu, como filho, lhe dê, posto que não pedidos, meus conselhos. Vossa majestade, já, quanto antes, deve reconhecer a independência do Brasil para o seu próprio interesse. Da estabilidade do império, jamais se pode duvidar. Ele vai andando, apesar de alguns reveses que não enumero, sustentando-se e adquirindo cada vez mais força física e moral, que nunca poderá ser domada pelo velho e encanecido Portugal, que quanto mais quiser conquistar o Brasil, tanto mais se irá aniquilando, pois ele, sem o Brasil amigo, não tem comércio, e sem comércio é nada. Posso assim falar, pois de Portugal já disse a vossa majestade que não queria nada. Fecha aspas. Dom Pedro lembrou que ele, como imperador, e Dom João VI, como rei, estavam em guerra e por isso deviam sustentar os direitos das duas nações de que eram chefes. Como filho e pai, no entanto, tinham a obrigação de se amar. Por acreditar nisso, teceu diversos conselhos a Dom João, solicitando-lhe que buscasse o reconhecimento do Brasil por parte de Portugal, não somente pelo bem do povo português, mas também em vista da permanência do rei no trono. Abre aspas. A vida de vossa majestade está em muito perigo, pois em os fidalgos se unindo, como pretendem, ao descontente comércio, que se acha moribundo, ao desgraçado lavrador que já não tem com que mate a fome a sua miserável família, e ao artista que não trabalha por não terem extração de suas manufaturas, vossa majestade vai debaixo irremediavelmente, e ninguém lhe poderá, infelizmente, valer. Reconhecendo vossa majestade a independência, o comércio toma alentos, o lavrador já tem dinheiro com que mate a fome a sua família, o artista já trabalha, em uma palavra, já tudo fica contente. Novamente, Dom Pedro buscou uma oportunidade para se dizer fiel ao pai, a quem recomendou, abre aspas, reconhecer a independência do Império Brasílico em um filho tão seu amigo, em um filho que se não fez imperador, pois foi o amor dos brasileiros em paga de serviços e as circunstâncias vistas de antemão por vossa majestade que me fizeram. Lembrou-lhe também que Dom João, em carta de 31 de março de 1822, havia-lhe dito, abre aspas, regularás a tua conduta conforme as circunstâncias em que te achares, regulando tudo com toda prudência e cautela. Fecha aspas.
Ainda demoraria um pouco, e sairia caro o reconhecimento por Portugal da perda definitiva do Brasil. Ledo versus Andrada, Império versus República. O imperador, que na carta que enviara ao pai, aproveitara para lhe informar que se tornara maçom. Dom Pedro entrara para a nascente maçonaria brasileira no início de agosto de 1822, a convite de Gonçalves Ledo e de Clemente Pereira. O convite também acabou se estendendo a José Bonifácio. Alguns dias depois, o príncipe seria eleito grão-mestre, só aceitando a nova posição em 7 de outubro. Os maçons, para desconforto de Dom Pedro e principalmente de José Bonifácio, que tinha Ledo e Clemente Pereira como republicanos, exigiam que o futuro imperador jurasse, mais uma vez, a Constituição que não existia. Enquanto a maçonaria trabalhava em favor da aclamação de Dom Pedro, as coisas foram sendo levadas ao feitio de Dom João VI, ou seja, em banho-maria. Com os resultados favoráveis chegando das vilas e cidades do Brasil, Clemente e Ledo foram chamados por Dom Pedro e José Bonifácio 3 dias antes da aclamação. Foi-lhes proibido que qualquer menção sobre um juramento prévio constasse na ata da Câmara do Rio e do discurso a ser pronunciado no dia da aclamação. Assim foi feito. Porém, devido a um editorial republicano que certo jornal carioca veiculara e que, segundo José Bonifácio, tivera como articuladores tanto Clemente quanto Ledo, nenhum dos dois estaria presente à coroação. O imperador, usando de seu posto de grão-mestre, fechou a maçonaria e decretou a prisão de ambos no final de outubro de 1822. Ledo conseguiu fugir para Buenos Aires, de onde passou a combater o governo de Dom Pedro. Clemente Pereira não teve a mesma sorte. Acabou sendo preso e exilado na França. Tais ações, porém, não haviam sido motivadas apenas pela questão do juramento prévio a uma Constituição inexistente e pela ameaça de republicanismo dentro da maçonaria. Também o fizeram as renúncias de José Bonifácio e de seu irmão Martim Francisco aos cargos de ministro, uma vez que não haviam concordado com a decisão de anistiar os envolvidos na Bernarda de Francisco Inácio em São Paulo, responsável por depor os Andrada e enviar Martim Francisco preso ao Rio de Janeiro em meados de 1822. Tanto Ledo como Clemente Pereira haviam solicitado anistia aos envolvidos, o que piorara a animosidade que os Andrada lhes destinavam. Dom Pedro preferiu antes fechar a maçonaria e sacrificar Ledo e Clemente do que perder os dois Andrada, que retomaram seus postos em 30 de outubro de 1822. Os dois eram, no momento, imprescindíveis. Enquanto José Bonifácio se convertia em seu principal ministro e em seu mais valioso conselheiro, Martim Francisco conseguira recuperar parcialmente as finanças nacionais. Apesar de o Banco do Brasil continuar combalido, com o déficit do governo chegando a 6.000 contos, uma fortuna para a época, sua gestão regrada e o lançamento de bônus que ajudavam na guerra contra Portugal, entre outras nações, impediam que o governo se tornasse insolvente. Certa história revela quão grande era a probidade de Martim Francisco. Em determinada ocasião, seu irmão José Bonifácio, após receber o salário, foi ao teatro e acabou por ser roubado. Ao saber do ocorrido, Dom Pedro teria mandado chamar Martim Francisco e pedido que pagasse novamente ao conselheiro, ao que o ministro das Finanças teria retrucado. Abre aspas. Não, majestade. O ano tem 12 meses e não 13 para os protegidos.
Fecha aspas. Martim Francisco resolveu o problema do irmão, dividindo o próprio salário com ele. Valendo-se de seus postos no governo e da nova posição adquirida após 30 de outubro, os Andradas sentiram-se de tal maneira fortalecidos que recrudesceram ataques, prisões, investigações e admoestações contra todos os seus numerosos inimigos, quer no Rio, em São Paulo ou em outras províncias. A dupla, porém, logo viraria uma tríade, com a inclusão do irmão Antônio Carlos, ex-deputado paulista nas Cortes de Lisboa, que havia sido eleito para a Assembleia Constituinte. Em 3 de maio de 1823, ela foi aberta por Dom Pedro no edifício da antiga Casa da Câmara e Cadeia. O imperador chegou ao local tendo sua carruagem puxada por 8 belas mulas. Usava uma farda verde e um manto ornado com plumas amarelas, em forma de poncho. A coroa e o cetro, símbolos do poder do imperador, descansavam em uma mesa próxima ao trono, quando Dom Pedro pronunciou seu discurso, no qual inventariou as ações que o governo provisório praticara até então e reafirmou o que jurara ao povo no dia de sua coroação, na praça do Paço da cidade. Abre aspas. Como imperador constitucional, e muito especialmente como defensor perpétuo desse império, disse ao povo no dia 1º de dezembro do ano próximo passado, em que fui coroado e sagrado, que com a minha espada defenderia a pátria, a nação e a Constituição, se fosse digna do Brasil e de mim. Ratifico hoje muito solenemente perante vós essa promessa, e espero que me ajudeis a desempenhá-la, fazendo uma Constituição sábia, justa, adequada e executável, ditada pela razão e não pelo capricho, que tem em vista somente a felicidade geral, que nunca será grande sem que esta Constituição tenha bases sólidas, bases que a sabedoria dos séculos tenha mostrado que são as verdadeiras para darem uma justa liberdade aos povos e toda a força necessária ao poder executivo. Fecha aspas. Ele enfatizou repetidamente ao longo do discurso que desejava que os deputados fizessem uma Constituição que merecesse sua real aceitação. Norteou ainda os trabalhos afirmando esperar que fosse criada uma divisão de poderes, tal como pregavam Locke, Rousseau e Montesquieu. Abre aspas. Em que os 3 poderes sejam bem divididos, de forma que não possam arrogar direitos que lhe não compitam, mas que sejam de tal modo organizados e harmonizados que se lhes torne possível ainda, pelo decurso do tempo, fazerem-se inimigos. Fecha aspas. Apesar de certo esclarecimento de suas noções de liberalismo, Dom Pedro traria sempre consigo um conflito íntimo. Além de ser português e brasileiro, era liberal e gostava de mandar. Criado dentro do absolutismo, tinha consciência de seus deveres, mas muito mais dos seus direitos. Ao aceitar e lutar pela Constituição, entendia que, ao ceder parte de suas prerrogativas, de sua antiga herança absolutista, os deputados deveriam fazer com isso algo de relevante. Caso contrário, não concordaria com a Constituinte. Isso causou ruído logo de início, com alguns deputados afirmando que a Constituição deveria ser digna do povo e não do imperador. Um imperador contra a escravidão. Há um rascunho no arquivo histórico do Museu Imperial que demonstra que Dom Pedro se dedicou arduamente a um texto contrário à escravidão no Brasil. É possível que essa tenha sido sua primeira ideia de discurso para a abertura da Assembleia,
pois faz referência aos constituintes. Ao contrário da versão final, que acabou publicada sob o pseudônimo O Filantropo, em 30 de maio no jornal O Espelho, o rascunho não menciona o senhor redator. Eis como o texto se inicia, abre aspas. O amor que consagro à minha pátria, os princípios de uma justa liberdade que tenho e o quanto me interesso pela prosperidade e grandeza deste império, me instam a que façam patente ao público as minhas ideias acerca do comércio da escravatura, que, segundo penso, é uma das causas do atrasamento em que por ora estamos. Poucas pessoas ignorarão que a escravatura é o cancro que rói o Brasil. Posto isto, é mister extingui-la. Ao primeiro golpe de vista, saltam aos olhos os imensos e incalculáveis males que a escravatura nos traz consigo. Estes males são o justo prêmio de um direito por nós arrogado e não adquirido, porque me não consta que haja direito alguns dos homens se escravizarem uns aos outros. Deixamos de ser industriosos. Não buscamos modo algum de ganhar a vida, nem trabalhando em benefício particular, nem em público. Não fazemos invenção alguma para vivermos, porque quem tem um escravo, manda-o a ganho. Não lhe importa que ele roube, fira ou mate, contanto que ele lhe traga o dinheiro que lhe estipulou por dia. Se o escravo assim não o faz, pancada de criar bicho. Fecha aspas. Ao longo do artigo, Dom Pedro apresentou um arrazoado a respeito da substituição dos escravos por mão de obra imigrante e descreveu o plano a ser futuramente implantado de manter agentes na Europa para aliciar famílias e empregá-las ao bem do Estado, pagando assim os custos com transporte para o Brasil. O plano levaria 2 anos para ser posto em prática. Ele transformaria a frota do comércio negreiro em navios imigratórios e proibiria o tráfico, mas permitiria a manutenção dos escravos por seus donos, sem que pudessem, contudo, comprar novos. Os negros que nascessem pertenceriam ao senhor. Segundo o imperador, isso humanizaria a relação entre o proprietário e a propriedade. Por fim, Dom Pedro invocava, abre aspas, algum deputado da nossa Assembleia, daqueles que mais se interessam pela felicidade do Brasil, faça alguma indicação a esse respeito e que, tomando ela em consideração, hajam de acordar alguma medida ditada pela humanidade e justiça, a fim de nos fazer sair do letargo em que há 300 anos temos estado. Fecha aspas. A pregação não caiu em solo fértil. Os deputados representavam os interesses da elite, a qual pertenciam e pela qual eram eleitos, e ela era majoritariamente formada por latifundiários, detentores de dezenas de milhares de escravos. Fim do capítulo Consolidando um Império. Muito bem, meus companheiros de leitura. O que acharam da leitura de hoje? Mas vocês conseguem imaginar a dificuldade que foi trabalhar nesse começo de Brasil, nesse começo de império? Muitas coisas deviam ter acontecido, né? Vocês conseguem imaginar isso? Compartilhem comigo os seus pensamentos. Um grande beijo para vocês, um final de semana muito proveitoso. Tchau, setembro, bem-vindo outubro e vamos continuar, que o ano ainda não acabou. Beijo para vocês, tchau!